Boa tarde. Vamos ver se está funcionando tudo, que hoje é dia de problemas técnicos. Gremlins estão soltos nas transmissões de Jerez. Eu acho que está funcionando. Vocês já vão me dizer se estão me ouvindo. Boa tarde, doutor Sommelier. Vocês estão me ouvindo então, né? Se alguém se der conta de que tem problema com o áudio, me avisa, por favor. Eu já tive que improvisar meu fone de ouvido. Estou usando adaptador e eu não sei se está valendo. Vou dar mais alguns minutinhos, mas a gente hoje vai falar de um dos estilos de Jerez mais famosos, talvez, no mundo do vinho. Nós estamos falando, muito obrigado, Kelly. Nós estamos falando de harmonização com vinhos de Jerez durante a Semana do Jerez. Para quem não sabe, a primeira semana de novembro, todo ano, já é o 7º ano. Todo ano, a primeira semana de novembro é Semana do Jerez. É uma semana que no mundo inteiro a gente divulga, a gente comenta, a gente organiza eventos, degustações, transmissões como esta, para falar sobre esses vinhos que vêm do sul da Espanha, da região da Andaluzia. E são vinhos que são tão fora da curva que uma pessoa desavisada às vezes pode estranhar. Então, aqui no perfil da Wine School, a cada dia dessa semana, de segunda a sexta, eu, Bernardo Pinto, um dos professores do time dessa escola de vinhos fenomenal, vou contar para vocês sobre harmonização com cada um dos estilos principais. Na verdade, são muitos e muitos estilos. Tem estilos secundários, tem estilos não oficiais, mas a gente está se focando nessa semana nos estilos clássicos, nos estilos mais difundidos. Na segunda-feira nós falamos sobre fino e manzanilha. Se você não viu, pode procurar no feed, no IGTV da Wine School. Tem lá, nós falamos sobre fino e manzanilha, que são os vinhos de Jerez clarinhos. Essa cor aqui, a gente conversou sobre isso na segunda, como que eles são e com que eles harmonizam. Na terça-feira, ontem, nós falamos sobre os amontilhados, que são vinhos parentes desses finos, são vinhos derivados desses finos, e que a gente comentou então ontem sobre harmonização. O foco hoje vai ser os vinhos olorosos. Eu selecionei 2 olorosos para mostrar para vocês, para a gente poder comentar um pouquinho nessa mini live especial da Semana do Jerez na Wine School. Na prática não tem um montão de olorosos no mercado brasileiro não. Eu estou até checando aqui a minha listinha, eu mantenho atualizada. Oficialmente seriam aí 15 vinhos olorosos no mercado brasileiro, mas na prática a gente acha poucos, e os que eu separei para vocês são esses 2 aqui. 2 belíssimos olorosos, o Alfonso de González Bias, que é um dos mais clássicos, um dos mais importantes, é bastante fácil de achar, é razoavelmente fácil de achar aqui no Brasil, e o Dom José Oloroso da Sánchez Romate, que infelizmente não é tão fácil de achar assim não, especialmente agora que a Semana do Jerez terminou com os estoques oficiais da importadora. As últimas garrafinhas, inclusive essa daqui que eu já tinha providenciado para essa semana, estão fora de estoque, estão nas mãos aí de sommeliers, talvez de lojistas, vocês podem procurar um pouquinho. Mas então vamos começar falando sobre os olorosos. Eu não queria me aprofundar nas técnicas de produção, porque tem muitas oficinas, muitos cursos, e inclusive quem tiver interesse, a Wine School organiza um curso de Jerez que é dado particularmente pelo nosso colega e professor Tufi Niedermeyer, que é junto comigo com o Eugênio Tiveria no time da Wine School, homologado pelo Conselho Jerez, pelo instituto que regulamenta a produção dos vinhos de Jerez. Então eu vou dar uma introdução breve sobre o oloroso, mas a gente não aprofunda. Se vocês tiverem perguntas, podem mandar que a gente responde. Mas seria muito legal se vocês topassem participar de um dos cursos, uma das formações que estão acontecendo esses dias, ou com o professor Tufi daqui mais algum tempinho. Nós falamos então sobre os finos e manzanilhas, esses vinhos clarinhos que vivem muito tempo com as leveduras e se transformam, se tornam vinhos bem fora da curva, e eu queria justamente mostrar para vocês o que acontece quando um vinho em Jerez vive completamente sem leveduras, sem essa capa protetora que impede que o oxigênio atue diretamente sobre o vinho. O oloroso é basicamente isso, é um vinho que vive ao longo de anos exposto ao oxigênio,
mas que também parte de uma base enológica, de um líquido, de um vinho diferente. O vinho selecionado para fazer fino manzanilha é diferente do vinho selecionado para fazer oloroso. E o vinho oloroso é escolhido justamente porque ele é perfumado, intenso, volumoso, estruturado, como termina sendo o vinho de Jerez. Um vinho que vai servir para fazer esse oloroso, a palavra oloroso em espanhol quer dizer perfumado, é um vinho especialmente mais volumoso, menos delicado, menos sutil, que é o que é selecionado normalmente para fazer os finos e as manzanilhas. Então a gente termina com um vinho que tem uma cor muito intensa, um castanho assim, claro, muito intenso, um perfume muito marcante, que mostra claramente o envelhecimento. Esses vinhos vivem alguns anos nas barricas. Este em especial vive, se não me engano, 8 anos. Então eles têm uma exposição grande ao oxigênio, transforma esses vinhos, se terminam com uma cor, uma textura, um sabor muito diferentes. E vão funcionar de forma muito diferente com a comida também. Eu disse nesses últimos dias que o Jerez é quase milagroso quando a gente pensa em harmonização, porque ele encaixa em coisas que normalmente a gente tem dificuldade de fazer encaixar um vinho comum, especialmente esses que têm vida de contato com a flor, com a levedura, porque transforma muito esses vinhos. O oloroso talvez seja um estilo que para as pessoas seja menos estranho, entre aspas, mais reconhecível, porque ele tem muitas coisas em comum com outras bebidas. Por exemplo, com destilados do tipo conhaque, destilados com envelhecimento prolongado, do tipo um conhaque, por exemplo. Né? O próprio brandy em Jerez se fazem brandies de Jerez. Né? Então a gente tem um estilo aqui que é um pouco mais fácil de reconhecer para as pessoas. Esses perfumes da fruta desidratada, das castanhas, até do próprio tempo de exposição ao oxigênio aí, fazem com que esse vinho não seja tão estranho para as pessoas assim. Mas as pessoas podem achar, muitas vezes olham ou cheiram e falam, isso aqui é destilado. E embora haja aí um pouquinho de destilado, esse vinho não é destilado. É um vinho, de fato, produzido a partir da fermentação das uvas. Então a gente tem aqui uma riqueza de perfumes e um tipo de perfume um pouquinho que tende para essa sensação da fruta seca, que tende para essa sensação de madeira, de castanhas, e uma textura, um volume, um peso em boca diferentes também, que vão ser ótima companhia para pratos um pouco mais estruturados, para coisas volumosas e saborosas. Eu estou aguardando um pratinho, vocês já sabem que eu estou aqui essa semana no meu QG da harmonização de Jerez, que é o restaurante de Jequitá em São Paulo. Eu pedi para o chefe Marcelo um pratinho para mostrar para vocês e para combinar com esse oloroso. E enquanto esse pratinho não vem, eu vou responder algumas coisas que eu já vi que surgiram aqui. O Uriel está falando que os Jerez finos são propícios ao envelhecimento na garrafa ou são para consumo mais imediato? Essa pergunta é excelente, ele tinha me feito já antes, eu pedi para ele mandar hoje na live, na transmissão, para que vocês pudessem participar dessa pergunta. Porque o tempo de envelhecimento na garrafa dos vinhos de Jerez acontece igual com qualquer outro vinho. Não tem uma regra definitiva, depende sem dúvida de qual é o vinho que a gente está falando, né? Do nível de qualidade, das características que ele tem, para que com o passar do tempo na garrafa ele se torne mais interessante e não perca suas melhores características. E também depende do seu gosto pessoal. Uriel, se você gosta do Jerez super fresco e vibrante, você tem que tomar ele o mais jovem possível. Se você aceita, gosta, se interessa pelos aromas da evolução, pela mudança que acontece com o passar do tempo, esses vinhos podem evoluir muito bem, muito bem. E quando a gente fala então desses estilos mais frescos, o que acontece é que a gente tem a expectativa, assim como com os brancos, de que eles vão ser sempre aquela coisa vivaz, clarinha e fresca de um vinho novo, né? Mas com o passar do tempo eles podem ser muito interessantes, e alguns dos finos e manzanilhas que a gente tem aqui no mercado brasileiro envelhecem de jeito magnífico, os vinhos ficam fenomenais, e isso muda bastante a forma deles interagirem com a comida, o que é que vai encaixar nesses vinhos. O Gustavo aqui de São Paulo, de Jundiaí, está dizendo para mim, ou de Campinas, agora não lembro, Gustavo, está dizendo aqui que os finos e manzanilhas sofrem bastante preconceito por desconhecimento, sofrem porque são vinhos muito diferentes, sim, do que as pessoas esperam, mas também porque muita gente criou uma imagem de que Jerez é um vinho talvez doce, tem gente que acha que todo Jerez é doce, ou porque provou vinhos que foram guardados, mal acondicionados, guardados por tempo demais, e aí podem ser prejudicados, podem ter aparecido prejudicados, ou porque não tiveram ocasião de provar isso sabendo que estavam provando algo que tem aquela característica e que vai surpreender quem está provando, né?
Então, sim, a gente precisa um pouquinho apresentar para as pessoas, dizer para elas, olha, isso é algo diferente. E especialmente se a gente combinar com alguma coisa de comer, esses vinhos se mostram de outra forma. Chegou aqui o meu pratinho que eu pedi para mostrar para vocês, como eu tenho feito todo dia, e eu queria raciocinar junto com vocês. Observem essa rabada maravilhosa. Eu vou fazer o contrário, eu vou descer a câmera aqui um pouquinho. Essa rabada maravilhosa, que é um prato que está sendo feito especialmente para essa semana. E pensem no que é a textura desse prato, na untuosidade, na sensação adocicada até da carne, que cozida há muito tempo, lentamente começa a se desmanchar. Aqui a gente tem um pouquinho tem um chuchu, tem um caldinho, tem um vinagrinho de Jerez, inclusive. Então essa textura, essa untuosidade toda, essa intensidade de sabor, essa sensação ligeiramente adocicada de um cozimento como esse, faz com que o Oloroso seja o parceiro ideal. Eu disse para vocês, o Oloroso é um vinho volumoso, intenso, saboroso, que tende para as frutas secas, então que tem esse monte de afinidades com a rabada. O Oloroso é um vinho para acompanhar pratos generosos, pratos saborosos, carnes sem dúvida nenhuma, mas os legumes mais adocicados e mais volumosos. Eu penso sempre em abóbora, por exemplo, uma abóbora na grelha, uma abóbora no forno, ou um prato que tenha um creme de abóbora. Eu acho que pode encaixar muito bem no Oloroso. Mas a rabada aqui é um prato que aqui no Brasil a gente consome razoavelmente com frequência, né? Não é raro por aqui. Também é muito comum, eles chamam de rabo de touro lá em Jerez, ou na região toda da Andaluzia. Tô vendo o pessoal aqui sofrendo, eu sei que é covardia, gente, mas não é de propósito. Nessa hora do almoço vocês podem ir comer, eu sei que hoje ficou um pouquinho mais tarde, vocês podem pedir um prato, podem pegar uma dosezinha de Jerez e desfrutar fazendo a harmonização. Kelly está perguntando se muda a temperatura de serviço para o Oloroso. Muda sim, muda definitivamente. Assim como com os vinhos comuns, né, os vinhos tranquilos, os vinhos que a gente encontra comumente no dia a dia, a gente tem diferença de textura, diferença de perfume, diferença de álcool, e portanto a temperatura vai fazer muita diferença na hora da gente fazer o serviço desse vinho. Com os brancos mais leves, tranquilos, comuns do dia a dia, a gente prefere temperaturas mais baixas, e isso vai valer também para os Jerezes mais leves, para os Jerezes mais frescos. Então, finos e manzanilhas mais delicados, temperaturas mais baixas, frios. Se a gente tiver um fino muito nobre, muito envelhecido, como alguns que a gente encontra por aí, com envelhecimento nas barricas mais longo, ou até na própria garrafa, a temperatura pode ser um pouquinho mais alta para ele se mostrar mais, porque a textura dele vai ser diferente também. E quando a gente fala desses vinhos que tiveram envelhecimento em contato com oxigênio, como o amontilhado de ontem, ou como o Oloroso de hoje, a gente precisa de temperatura ainda um pouquinho mais alta. O amontilhado é um vinho que é um meio termo entre eles, então fresco é bom, e o Oloroso não muito frio. Também, claro, não pode ser quente, senão ele vai aparecer todo o álcool, vai aparecer o impacto que esse álcool pode dar, mas ainda assim fresco, talvez como um tinto mais leve, um vinho que, se a gente tivesse que pôr um número, eu diria que 16 graus seria bom. Então é isso, pessoal, o que eu queria contar para vocês era isso hoje. Espero que vocês possam desfrutar por aí de uma rabada, ou de um prato de carne, um cozido, com uma tacinha de Oloroso. Eu vejo vocês amanhã para falar de Paulo Cortado, em um estilo bastante peculiar e confuso, sobre o qual o professor Tufi vai falar muito na sexta-feira. Tem uma transmissão da The Wine School, que é a cargo do nosso querido professor Tufin, que ele vai dissecar o Paulo Cortado. Amanhã a gente vai comentar sobre a harmonização. Valeu, boa tarde para vocês, boa semana.